Nós estamos então dando continuidade à nossa série de mensagens nos Salmos, entrando no mundo de Deus, orando os Salmos, a nossa série Selá. E hoje falando de um assunto muito abordado em todo o saltério, em toda a teologia bíblica, principalmente nos Salmos, mas que é muito mal compreendido nos nossos dias, que é o tema da idolatria. E aí, por quê? Porque a gente confunde o que são os ídolos, o que efetivamente são os ídolos. E hoje nós vamos falar no Salmo 115. Você está vendo aí, o nome da nossa mensagem é Tornem-se semelhantes a eles, o castigo dos idólatras. Uma reflexão em cima do Salmo 115. E a gente já quero começar aqui definindo o que é ídolo. Então você acompanha comigo aí que ídolo é qualquer coisa que promete suprir o que só Deus pode fazer. É tudo aquilo que ocupa o seu coração e o meu coração como a fonte da felicidade máxima. Aquilo que ocupa o nosso coração como a fonte da segurança máxima, o alvo final da nossa vida. Qualquer outra coisa que estiver nesse lugar, que não seja o próprio Senhor, o próprio Deus, é um ídolo. Pode ser uma pessoa, pode ser coisas, enfim, a gente vai ver isso ao longo da nossa mensagem hoje, ao longo da nossa reflexão. Mas eu quero já deixar algumas perguntas aí para você nesse início e eu quero que você veja aí comigo. Então, primeira pergunta, o que te dá felicidade suprema? Feliz pra caramba! O que realmente deixa você sorrindo com a boca abertona de um lado ao outro do rosto? O que realmente deixa você rindo à toa? Segunda pergunta, aonde está a sua confiança última? Ou seja, aonde está depositada a sua confiança final? Aonde você coloca as suas esperanças finais? É no governo? É no emprego, é no salário, é na família, é no cônjuge, é no filho, é no pai, é na mãe. Onde está a sua confiança final? E aí a grande pergunta a última pergunta é, qual é a força que te motiva todos os dias? O que te dá forças para levantar, trabalhar, produzir, viver, acontecer? O que te motiva? A resposta a essas três perguntas, a gente entendendo a combinação dessas três perguntas, a resposta delas é o seu Deus. E nós vamos ver se essa resposta, eu quero que você faça ao longo da nossa mensagem um exame do seu coração, eu vou fazer um exame do meu coração, como tenho feito desde que estou preparando essa mensagem, para a gente descobrir se a resposta a essas perguntas é Deus, o Senhor, ou se nós temos colocado outras coisas como ídolos no nosso coração. Então, a pergunta que vai ficar para a gente hoje é, o que é idolatria? O que ela nos causa? E aí eu quero que você leia comigo o Salmo 115, está aí no slide. Nós vamos ler então o famoso Salmo 115. Diz assim, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique a vocês e aos seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam ao Senhor,
tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Aleluia. Veja, esse é um salmo litúrgico. A maioria dos comentaristas concorda que esse era um salmo que era usado no culto. Quando a gente fala um salmo litúrgico, é um salmo usado para cântico congregacional, usado no momento do culto congregacional. A gente não sabe exatamente em que período da história de Israel esse salmo foi composto. Ele era cantado no templo de Salomão? A gente não sabe. Ele era cantado no tabernáculo de Davi antes da inauguração do templo? A gente não sabe. Ele era cantado depois da reconstrução, a destruição do templo de Salomão. Nós já falamos isso aqui várias vezes aqui na IB Metrô. A reconstrução do segundo templo, lá no templo de Ageu, Zacarias, pós-Esdras, né, ali no período de Esdras e Neemias, a gente não sabe. Mas fica evidenciado que é um salmo usado para o culto público, inclusive na sua forma, na sua divisão. A gente que trabalha com música, e você que gosta de música, todas essas músicas lindas que a gente tem cantado aqui na IB Metrô, no louvor da IB Metrô, a gente separa, quando a gente vai fazer cifra, fazer os slides, as letras, a gente separa a canção em seções. Então tem, nas canções modernas, né, os hinos antigos tinham os famosos versos e estribilhos, estavam lá nos hinários antigos, né, ou refrões. As músicas de hoje têm verso, pré-coro, né, o rampa, coro, ponte. Então a gente vai dividindo quando vai para a ponte, vai para o coro, porque são sessões definidas. O coro é a parte... A Andressa ensina isso maravilhosamente bem quando ela fala de prática de banda. O coro é a parte mais forte da música, o verso tem que ser uma introdução, uma preparação, a letra é um começo daquilo que vai ser desenvolvido, o coro é o ápice da canção. E quando a gente tem, por exemplo, a ponte, né, uma ideia... que vai, nessa música que nós cantamos, a bênção, né? Que a bênção alcança os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Essa é a ponte marcante, canta ali 1, 2 vezes, para voltar para o coro ainda mais forte, com mais emoção. Então, você percebe que esse é um salmo que ele tem essas definições muito claras. Ele tem esses momentos muito claros, eu vou mostrar para vocês já quais são esses momentos. Mas esse salmo, ele é um hino. Ele é um hino para ser cantado no meio do povo de Deus, no meio da adoração congregacional, da adoração cultica. Isso fica evidenciado no uso de diferentes interlocutores, como se alternasse quem falasse em momentos diferentes, quem está falando em momentos diferentes. Lembra daquele filme, né, do nenenzinho? Olha quem está falando. Então agora, olha quem está falando. Agora é o são sacerdote. Olha quem está falando. Agora é a congregação. Não a nós, mas ao teu nome. Aí depois começa a fala para Deus, depois fala sobre Deus. Ou seja, tem momentos diferentes, tem nuances diferentes e ele vai mostrando isso na sua forma, no seu desenrolar. É um salmo maravilhoso. O Nelson Bomilcar, há muitos anos atrás, quando gravou, o nosso querido amigo Bomilcar, quando gravou o Louvor 3, que ele produziu com Vencedores por Cristo, eles gravaram recentemente, depois você pode procurar no YouTube, ele gravou no especial de 15 anos do Sons do Coração com a Rádio Transmundial, está lá no YouTube da Rádio Transmundial, com o Jorge Camargo e o João Alexandre, queridos. Eles gravaram recentemente de novo aquela linda canção gravada lá em 81, no Louvor 3, não a nós, Senhor, baseada nesse salmo, não a nós, Senhor, mas ao teu nome a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Linda essa música, lindo esse cântico. E a gente vê que esse salmo é uma obra mesmo poética, ele tem um ritmo, ele tem um fluir próprio. E ele alterna frases de petição, frases de lamento, mas ele é essencialmente um hino. E ele é composto de fórmulas encontradas em outros salmos. Não é um salmo que tem frases originais. A gente encontra recortes de outros salmos, de outras frases, de outros temas comuns ao saltério. Mas eu quero mostrar para vocês como que a gente divide isso aí. Então, veja aí. No versículo 1, veja no quadro comigo. No versículo 1, nós temos um coro inicial. Qual é a ênfase? A ênfase é para que a glória seja dada a Deus.
Primeiro versículo, eu vou ler de novo. Diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Então é um coro inicial, é uma introdução, uma abertura. Qual é o tom de petição? Senhor, que não seja nós. E aí o resultado é: a glória não é nossa. Glória não a nós. A glória seja dada a Deus. Então eu estou querendo dizer: Senhor, eu não mereço a glória, eu não quero a tua glória, eu não divido a tua glória. A glória é tua. No versículos 2 e 3, nós temos agora uma pergunta, é uma crise, e uma breve pergunta e uma breve resposta. Quais são os temas trabalhados nesses dois versículos? A soberania e a santidade de Deus. Num tom de ironia, porque eles vão dizer: ó, os outros povos estão perguntando, cadê o Deus de Israel? Onde está o teu Deus? Onde está? Isso tem outras perguntas, inclusive também tem gravado antigamente, né? Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? É uma pergunta recorrente. Tipo, cadê o Deus que tanto vocês falam, que protege, que cuida, que ama? E de novo, lembra dos reis da terra lá no Salmo 2, que a gente falou no início da nossa série aqui, que zombavam, tramavam contra Deus, e Deus estava no céu. E aqui de novo, eles vão dizer: meu Deus está no céu e ele faz tudo o que lhe agrada. Aqui é só uma introdução, a gente vai trabalhar ponto a ponto desse. Dos versículos 4 a 7, passa agora por uma descrição. Descrição de quem? Dos falsos deuses. Se o Deus verdadeiro está no céu e faz tudo o que lhe agrada, os falsos deuses, os ídolos, também com ironia são incapazes. Aí a gente leu junto aqui: eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm mãos e não tocam, têm pés e não andam, tem voz, não sai nada da sua garganta, não sai voz, eles não produzem som. Né? Então, os ídolos são incapazes. Fala: ó, nosso Deus está no céu e ele faz tudo o que quer. Agora, os ídolos de vocês, eles são incapazes. E aí no versículo 8 vem um castigo, uma maldição. Para quem? Para quem é idólatra, para quem segue esses falsos deuses. Qual é a maldição? Tornem-se semelhantes, que é o título da nossa mensagem. Sejam iguais, virem iguais. Vocês vão ser moldados à imagem de quem adoram. Também com ironia, que é o castigo dos idólatras. Continuando esse quadro, você vê aí, dos versículos 9 a 11, vem um convite. Convite a quê? Qual é esse convite? A confiar, né? Então tá o tom aí de confiança, no socorro e escudo que é o Senhor. O Senhor fala 3 vezes. Ele é o nosso socorro e o nosso escudo. Ele é o nosso socorro e o nosso escudo. Os comentaristas dizem que aqui provavelmente, nesse momento, era cantado em uníssono pela congregação e pelos celebrantes, pelos sacerdotes, pelos celebrantes. É aquela leitura, quando a gente faz a leitura antifonal, quando a gente faz aquela leitura, né, alternando entre a congregação e o dirigente, a congregação e o dirigente, quando de repente todos unidos leem, e aqui dizia: confie em Israel, no Senhor, ele é o seu escudo e o seu socorro e o seu escudo. Né? Então aqui é um convite que é repetido 3 vezes. Dos versículos 12 a 15 nós temos uma exortação. Qual é a ênfase? A ênfase é a bênção. Nós acabamos de cantar essa bênção também. Essa música que a gente cantou tem um pouco de Deuteronômio, tem um pouco desse texto aqui do Salmo 115. Essa bênção: sejam abençoados, que o Senhor alcance, que a bênção alcance vocês. Então é num tom de confiança, de alegria, de prazer, de participar da aliança. O Deus que cumpre a aliança ali no convite, agora é o Deus que a gente celebra essa aliança, porque Deus decidiu cumpri-la no seu amor leal. E o Salmo termina, nos versículos 16 a 18, com um convite ao louvor, a esse Deus, a essa festa, é uma declaração. Bendiremos ao Senhor, agora e para sempre. Então vamos ver, ponto a ponto, qual é esse salmo, o que esse salmo tem a nos ensinar sobre esse tema tão relevante, tão importante da idolatria na minha vida, na sua vida, nos dias de hoje. Então, onde está o Deus deles? É a pergunta. Eu vou pular a introdução, porque a gente vai terminar com aquela introdução. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória, pelo teu amor e pela tua fidelidade. O versículo 2 começa dizendo: onde está o Deus deles? A santidade e a soberania do Deus de Israel. E aí, a pergunta das nações, né? E aí, de novo,
aquilo que eu falei com vocês na semana passada. A perspectiva eterna, lá no Salmo 73, da inveja, o coração envenenado, a perspectiva eterna e a perspectiva terrena. O nosso Deus está no céu, ele vê tudo do céu, ele vê tudo do seu trono, ele tem um ponto de vista privilegiado. Lembra que eu disse que no Salmo 73, e quem não ouviu a mensagem está no nosso canal, está no nosso Spotify, que o salmista estava com o coração contaminado pela inveja, tendo inveja do que não era para ter, porque ele estava com os valores errados. Ele diz, até que eu entrei na casa do Senhor. E quando ele entrou na casa do Senhor, ele teve um encontro com a perspectiva eterna. Então, quando Israel responde, o nosso Deus está no céu. Deus está no céu. É a perspectiva eterna, a perspectiva do ponto de vista. Os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Os caminhos de Deus são mais altos que o nosso. Ele vê a coisa de um jeito diferente que a gente não vê. Contra a perspectiva terrena, que a minha perspectiva é a sua, limitada, finita. Que a gente acha que sabe, amanhã já mudou de opinião. Então, o que está acontecendo é que o salmista está zombando da pergunta de que onde está o Deus de vocês? Fala, amigo, você não está enxergando, mas o nosso Deus está no céu. E o céu aqui é uma posição de autoridade. A gente já falou isso no Salmo 2. Os reis da terra estão tramando em vão, diz o Salmo 2. Lembra que a gente trabalhou isso? Deus no seu trono ri. Por quê? Porque aquilo ali é ridículo. Ele sabe que o plano já é fracassado, porque Deus está no céu, a posição de autoridade, cercado de glória. Vamos nos lembrar da oração que Jesus ensinou, o modelo de oração que o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, nos ensinou. Ele disse, ele começa a oração dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Ou seja, esse Deus que está nos céus, a sua vontade é santa, a sua vontade é perfeita, ele é plenamente único, ele é plenamente diferente, não há nada comparável com ele. Por isso que é isso que significa santo. Santo significa que não há outro ponto de comparação. Ele é kadosh, ele é separado, ele é diferente, ele é único em essência. Esse Deus é o Deus que está sentado nos céus, no seu trono de autoridade. Isaías 6, lá em Isaías 6, o profeta Isaías, ele vê isso que o salmista declara e o povo de Israel canta pela fé. O profeta Isaías, ele realmente vê. Ele vê o Senhor sentado alto e exaltado, diz o texto de Isaías 6, no ano que morreu o rei. Ele vê Adonai, o Senhor poderoso. Adonai é o nome de Deus que fala sobre autoridade. Ele está sentado no trono. E a Bíblia diz que ele está rodeado de glória. A fumaça ali fala de poder, a fumaça fala de glória. E existe uma atmosfera, leia o texto de Isaías 6, fala de uma atmosfera de reverência, de poder. Fala que as abas, a roupa de Deus se estende e enche a terra. Querendo dizer que para o rei, quanto mais comprido o seu manto, mais autoridade. Então a glória de Deus, a autoridade de Deus enche a terra. E os anjos, que são seres já gloriosos, mas são seres também criados, não comparáveis a Deus, porque Deus não tem nada que se compare. Os anjos não conseguem nem olhar e tampam os seus olhos com duas das suas asas. E eles cantam, Santo, Santo, Santo. Eu até mencionei na semana passada que esse barulho é tão forte que a porta treme. Né? Falei que quem não gosta de barulho vai ter problema com o céu. Ali a adoração é pentecostal, é santo, santo, santo. É esse Deus que está no céu, é esse Deus poderoso, é esse Deus que governa. Só que na perspectiva terrena, a gente não vê. Quem não tem sensibilidade espiritual não enxerga. Quem não tem discernimento espiritual vai viver a sua vida como se esse Deus não governa. Agora é o seguinte, quem que sai perdendo? A perspectiva da Bíblia é que quem vive assim é vão, é fútil, está errado. Deus é a realidade verdadeira. Nós que adotamos uma realidade muitas vezes
paralela. E aí, continue comigo no 2.2, no slide diz aí, esse Deus que está no céu, o salmista continua, pode fazer tudo o que lhe agrada. O que significa? A soberania da vontade de Deus. Deus faz o que bem entende. Deus faz o que quer, ele tem liberdade. Claro que a gente sabe que a vontade de Deus, ela está relacionada diretamente a quem ele é. Deus não age contra a sua natureza. Deus sendo bom não tem atos que não sejam de bondade. Deus sendo justo não pode ter atos que não sejam de justiça. Porque Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua natureza, a sua vontade anda entrelaçada de forma perfeita, porque Deus não tem divisão, Deus não tem separação entre o que Ele quer e o que Ele faz. Deus não tem problema de caráter, Deus é integralmente perfeito. Então a sua vontade anda diretamente ligada com a sua pessoa. Ele é totalmente bom, a sua vontade é boa. Ele é totalmente justo, a sua vontade é justa. Ele é perfeito, a sua vontade é perfeita. Mas Deus faz o que os planos são deles, quem domina a história é Ele. E Ele faz isso dos céus. Porque a vontade dele é soberana, ela está acima da vontade da terra. Lembrando que céus e terra, eu tenho dito isso várias vezes, não são dois lugares diferentes, são duas dimensões diferentes. São duas realidades que se entrelaçam, que deveriam se entrelaçar. Por isso que Jesus ensina a orar, a partir agora da revelação do mistério do reino, da morte, da encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, a igreja pode orar que seja feita a tua vontade na terra, como ela já é feita nos céus. Ou seja, aquela vontade perfeita e agradável do céu se torne realidade na nossa vida. É nosso papel trazer a vontade de Deus para a terra, cumprirmos a vontade de Deus. Voltando para Isaías 6, quando Isaías vê o Senhor sentado no trono, Isaías também, nós vamos falar disso daqui a pouco, ele não consegue ouvir, de repente ele é purificado. E imediatamente quando ele é purificado pelo toque do anjo com a brasa viva do altar, ele começa a ouvir a voz de Deus. Significa que Deus estava falando e ele não estava ouvindo, ele não tinha ouvidos para ouvir. E a gente vai descobrir por que Isaías não tinha ouvido para ouvir. E por que muitas vezes eu e você não temos ouvidos para ouvir. Mas ele ouviu, Deus já falando, quem vai cumprir a minha vontade? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus já tem um plano estabelecido, Deus já tem uma vontade. Deus não faz um plano para que a gente, de acordo com a nossa vontade. Nós nos encaixamos no plano de Deus. Eu fico muito incomodado porque muitas pregações hoje, muitas canções hoje, parece que Deus está a nosso serviço e não nós a serviço de Deus. Tem uma canção que meu sogro sempre canta, e todo dia ele está nos assistindo aqui, ele canta quase todos os dias de manhã. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. No serviço do meu rei, servindo a Deus. Com alegria, mas a vontade é dele, quem manda é ele, quem é soberano é ele, quem é Deus é ele. Tu somente és Deus, tem uma canção que diz, nós já cantamos aqui na IB Metrô, sobre tudo é Senhor, Rei da criação, no teu trono estás. Hoje, no mundo de hoje, parece que a gente quer usar Deus para que Ele faça a nossa vontade. Esse Deus que está no céu em posição de autoridade, soberano, santificado, pode fazer tudo o que lhe agrada, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E aí a gente continua, o Salmo vai continuar falando, olha, o nosso Deus é esse, que está no céu e faz tudo o que lhe agrada. Um Deus diferente, santificado. Agora, as outras nações têm ídolos, os falsos deuses. No mundo antigo, eles eram de diferentes formas e tamanhos, esculpidos em pedra ou madeira, podiam ser pequenos, poderiam ser muito grandes. Eles eram feitos em pedra e madeira e depois eram revestidos, fundidos e moldados em ouro, prata e bronze, os metais mais comuns para serem feitos. A maior parte do mundo antigo, ali do Oriente Médio, né, o Antigo Oriente, eles tinham uma aparência basicamente humana. A exceção que se sabe eram dos deuses do Egito, que mesclavam uma aparência humana com uma aparência animal. Você já viu, por exemplo, deuses do Egito que tinham semelhança com cachorro, deuses do Egito que tinham semelhanças com felinos, mas a maior parte tinha uma aparência humana. E aí,
pus aí no slide para vocês, a gente poderia resumir os 3 principais deuses mencionados no mundo antigo pela Bíblia são Baal. Você já viu falar muito da adoração a Baal no Antigo Testamento, que era um deus adorado em várias culturas mesopotâmicas, em várias culturas ali do mundo antigo, e ele estava muito ligado a um culto do intelecto, a um culto racionalista. Você já ouviu o Antigo Testamento falar de Moloque, e falava até de sacrifício de crianças a Moloque. E o Moloque está ligado ao prazer, ligado ao hedonismo, ligado a sensações carnais, na ideia de cultuar o prazer, o sexo, as experiências sensoriais, Moloque. E nós temos um Deus que, inclusive, o próprio Cristo fala sobre ele, que é Mamon, que era o Deus ligado às riquezas, à prosperidade. Eu coloquei como dinheiro, para a gente traduzir de uma forma bem clara para os dias de hoje. Esses eram os 3 deuses conceitualmente mais conectados e cultuados no mundo antigo. Agora, eles vão desenvolvendo outros nomes, mas os valores cultuados eram esses. Racionalismo, conhecimento, o prazer e a prosperidade, seja de recursos, seja de metais, né, seja de cereais, de comida, da forma como se entendia riqueza naquela, no nosso caso hoje, dinheiro. Então, esses eram os deuses do mundo antigo. E deixa eu te falar uma coisa, esses continuam sendo os deuses com outros nomes da nossa cultura. A nossa cultura cultua o intelectualismo. A nossa cultura cultua o hedonismo, o prazer, a busca incessante. Nós vivemos na cultura do entretenimento. Entretenimento é prazer. Você tem que se sentir prazer. Você tem que ir na igreja, tem que sentir prazer. Você tem que ver esporte, tem que sentir prazer. Você busca prazer o tempo inteiro. É a cultura do entretenimento, é a busca pelo prazer. E não preciso nem dizer que nós vivemos numa cultura extremamente selvagem em busca de prosperidade, de recurso. Você escuta aí, você vai ver os coaches, você vai ver aí os perfis que prometem riqueza, os mercados que prometem riquezas loucas. As pessoas estão à procura disso, as pessoas querem isso. Continuam sendo os deuses da pós-modernidade, continuam sendo os deuses de São Paulo, continuam sendo os deuses de Nova York, continuam sendo os deuses do Brasil do século XXI, do mundo globalizado do século XXI. A gente não chama mais de Baal, a gente não chama de Moloque, a gente não chama de Mamon, mas continuam sendo ídolos que estão no nosso meio. E aí, quando o Salmo vai descrever, e a gente vai descobrir que não são só os Salmos, o Antigo Testamento, quando vai descrever os ídolos, o grande estudioso do Antigo Testamento, chamado J.K. Bill, eu amo esse cara, leio muita coisa dele, ele traz um nome no seu livro, Você se torna aquilo que adora, publicado aqui no Brasil pelas edições Vida Nova. Tá aí, ó, ele traz um negócio, ele diz que isso é uma linguagem da disfunção dos órgãos sensoriais. O que significa? Os sentidos não funcionam direito. Quando se fala de idolatria, se fala de ídolos no Antigo Testamento, a forma de descrever os efeitos nocivos desses ídolos é dizendo que os sentidos deles, os órgãos sensoriais deles não funcionam bem. Nós vamos entender isso claramente. O que acontece? O mundo é percebido pelos sentidos. Como que a gente aprende o mundo? A gente aprende o mundo tocando, a gente aprende do mundo vendo, a gente aprende do mundo ouvindo, a gente aprende do mundo pondo na boca e sentindo gosto, a gente aprende do mundo sentindo cheiros. O nosso mundo é composto de cheiros, de sensações, de toques, de cores. Por isso que quando uma pessoa tem uma debilidade, uma pessoa tem algum tipo de deficiência visual, auditiva, olfativa, ela perde uma parte da sua experiência com o mundo, e ela tem que ressignificar. É muito legal a gente conhecer pessoas que fazem isso de uma forma incrível, uma superação incrível, né? Pessoas que têm problemas visuais, deficiências visuais, que conseguem compensar isso com a sua capacidade de toque, com a sua capacidade olfativa. Enfim, o corpo mesmo vai trabalhando para compensar, mas o fato é que os sentidos trabalham juntos para que a gente apreenda e aprenda do mundo, para que a gente tenha essa apreensão, para que a gente consiga capturar
o mundo à nossa volta. O mundo é capturado pelos sentidos. E aí que é interessante, porque nós recebemos a revelação de Deus também pelos sentidos. Deus não faz uma coisa espiritual, espírito a espírito. A gente passa pela... Veja, a Bíblia fala várias coisas interessantes sobre isso, e nós obedecemos a Deus pelos sentidos. Eu vou provar isso para vocês aqui, olha só. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o Salmo 19. Como que você aprende a glória de Deus? Romanos 1 diz, todos olham para a criação e devem ver que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus organizado, que Deus é um Deus justo. Por isso, quem olha e não vê é indesculpável, diz Romanos 1. Os céus proclamam a glória de Deus. Como a gente percebe isso? Pela visão. A gente olha e vê as cores da criação. A gente olha e vê a ordem da criação. Nós vemos pela visão. Nós aprendemos pela visão. Ouça Israel. Deuteronômio diz o Shema Israel. Ouça Israel. O teu Deus é o único Deus. Ouça. A audição. O apóstolo Paulo diz que a fé salvífica, a fé transformadora, a fé que muda a nossa vida vem pelo ouvir. Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras. Então, a palavra vem pelo ouvir. Claro que a gente entende que não é só ouvir. Tudo isso está envolvido com o coração, conectado com a mente, né, gente? É óbvio, não é só ver, não é só ouvir, não é um processo puramente físico. Tudo isso entra pela gente pelo processo físico e passa por um processo racional da mente e do coração, que isso vai ser trabalhado dentro do coração. Você precisa ouvir, eu sempre brinco, né, dizendo que se fosse só ouvir, eu já falei isso aqui, você botava o Cid Moreira lendo a Bíblia para você e se convertia, se tornava um grande profeta da palavra de Deus. O Salmo 150 diz, a gente vai falar dele na última semana, daqui a 2 semanas, na última mensagem da nossa série, todo ser que respira, louve. Então a boca é a fala, é a produção de voz. A Andressa é especialista no assunto aí. A gente vê no tabernáculo, no templo, em tudo, fumaça, o incenso, a fumaça dos sacrifícios, é o olfato, faz parte, era uma experiência. Quando o judeu ia adorar, o hebreu ia adorar no tabernáculo, no templo, ele tinha essa experiência de sentir o cheiro queimado dos sacrifícios, era parte do olfato. O próprio templo e o próprio tabernáculo tinham diferentes texturas. Os sacerdotes entravam descalços para que o pé pisasse na terra. Então é o tato, é a pele, é a sensação tátil. E aí eu quero dizer o seguinte, a falta de sentidos, está aí no nosso slide, é igual à falta de discernimento. Quem tem esses sentidos problemáticos, e nós estamos falando aqui no sentido espiritual, não consegue perceber o mundo da forma correta, da perspectiva correta, que é a perspectiva eterna. A perspectiva terrena é uma perspectiva deturpada, é uma perspectiva limitada. Os ídolos, eles fazem com que a gente enxergue a natureza e o mundo do jeito limitado que eles enxergam. Por quê? Porque eles têm olhos e não falam. Eles têm olhos e não veem. Olha, olhos e não falam é bom, né? Tem boca e não falam. Tem mãos e não tocam. Ou seja, eles têm as coisas, mas não funcionam. E é o castigo de quem idolatra. Veja o contraste. O Deus que está no céu faz o que quer. Os ídolos estão presos em seus corpos na terra. Aqui é muito interessante, eu quero passar rapidamente, eu não posso abrir todos os textos, porque a gente não tem tempo para isso. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito, João capítulo 4. Jesus diz, Deus é espírito. Isso significa que Deus não tem fisicalidade, Deus não tem corpo físico. Na teologia a gente estuda isso. Deus não tem corpo físico. Jesus se encarnou. Jesus agora tem para sempre um corpo humano, 100% divino. Ele é tanto a união hipostática, na teologia a gente chama isso, né? É a união perfeita de Deus e homem no milagre chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele não descartou o corpo dele, isso aí é uma outra história, mas enfim. Deus, Pai, não tem forma física. Deus não tem forma, corpo. Mas a Bíblia usa a linguagem antropomórfica para que a gente entenda o agir de Deus. Então ele transforma essa linguagem em termos humanos e físicos para que a gente entenda. Aí veja só, vamos passar rapidamente aqui, mas isso é muito legal. Depois você pode ver com calma. Anota aí e vai vendo com calma. Os ídolos têm boca, mas não falam, diz o Salmo. Deus criou o mundo pela sua palavra. Gênesis capítulo 1. Disse Deus,
haja luz. Disse Deus, faça-se isso. Disse Deus, disse Deus. A Bíblia diz em vários momentos, em Ezequiel, em Apocalipse, que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Ela é o som de trovão. Então os ídolos têm boca, mas não falam. Mas o mundo foi criado pela palavra de Deus. Os ídolos têm olhos, mas não veem. Deus tem os olhos passeando por toda a terra, segundo Crônicas 16:9. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Provérbios 15:3 também fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, ou seja, Deus sabe todas as coisas. Tem uma música do Resgate que canta justamente isso, fala assim, os seus olhos, Senhor, estão em todo lugar. Deus tudo sabe. Os ídolos têm olho, mas não sabem de nada, são cegos. Os ídolos têm ouvidos, mas não podem ouvir. O Salmo 34:15 e Isaías 59:1 nos afirmam que o Senhor tem os ouvidos atentos ao clamor do seu povo. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não nos ouça, diz o texto. Os ouvidos do Senhor estão prontos a ouvir o clamor do seu povo. Os ídolos têm nariz e não sentem cheiro. E os profetas mostram em vários momentos Deus dizendo, olha, eu recebo ou não recebo as ofertas que sobem, como nós acabamos de cantar isso, que seja um cheiro suave, é o cheiro que agrada a Deus, que é um cheiro de um sacrifício que vem de um coração que agrada. A mesma medida que nos profetas diz, tira esse cheiro, que esse cheiro me irrita, porque vem de um povo idólatra. O Senhor recebe as ofertas que lhe sobem como ofertas agradáveis nas narinas. Os ídolos têm braço e não tocam. A Bíblia diz em Isaías 59:1 que o Senhor tem os seus braços não encolhidos, ou seja, o Senhor tem os seus braços estendidos, prontos. Os ídolos têm pés e não andam. Isaías 66:1 diz que o Senhor usa a terra como descanso dos seus pés. Aqui é a ironia, aqui é o contraste. Os ídolos têm tudo, mas nada funciona. É só uma imagem. O nosso Deus verdadeiramente reina. E aí nós chegamos na parte do castigo. Tornem-se semelhantes a eles. O castigo pela idolatria. Quem adora os ídolos se torna semelhantes a eles. E essa semelhança que vai arruinar. Vai haver uma perda do discernimento. Quem vive assim, meus irmãos, não consegue entender o que Deus está... Qual é a realidade verdadeira do mundo? A realidade verdadeira não são as bolsas de mercado que dizem, não são os governantes, não são os especialistas, não são os pedagogos, não são não são esses. Os coaches, os influencers. A realidade verdadeira do mundo, ela vem da percepção de Deus, do céu no trono. E quem tem ouvidos para ouvir, quem tem olhos para ver, quem tem mente para entender, é quem consegue entender o que Deus está fazendo no mundo, na perspectiva eterna. Isso é muito, muito sério. Quem segue os ídolos, a Baal, a Moloque, a Mamon, ao intelectualismo vazio, a busca pelo prazer e pelo hedonismo, pelo entretenimento, e a busca por recursos vazia. Essas pessoas não experimentam a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12. Quem experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é quem se entregou totalmente a Deus como um sacrifício vivo. Rogo-vos, porém, irmãos, que se entreguem como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é o oposto da idolatria. É você se colocar no centro da vontade de Deus. Quem não vive assim, não experimenta, vive sem discernimento. As coisas estão indo de mal a pior e as pessoas não conseguem entender. Vamos ver aqui no próximo slide o resultado de quem serve aos ídolos. Olha só o final de quem serve aos ídolos. Olha o castigo. Você vai ficar semelhante ao que você serve. Você quer servir a Baal? Você quer servir ao intelectualismo? O que acontece com as pessoas que buscam muito conhecimento? Muito, mas conhecimento é uma bênção, meus irmãos. Mas o conhecimento como um fim em si mesmo vai transformar a pessoa num agnóstico, que não crê em nada. Ela duvida sobre o seu conhecimento. Essas pessoas, o mais coerente dessas pessoas é uma visão chamada nihilista,
que a pessoa duvida da própria capacidade de pensar e de refletir. E a maior parte dos niilistas realmente coerentes se suicida. Porque eles falam, nada é real. Inclusive o meu pensamento, o meu questionamento não é real. Quem vai buscando conhecimento, no fim, vai descobrir que esse conhecimento não serve para nada e só lhe torna um cínico, só lhe torna um cético. Quem serve a Moloque, quem passa a buscar prazer, entretenimento, se torna uma pessoa no final da vida, e você já viu vários casos. É o caso, por exemplo, da brilhante história do retrato de Dorian Gray. Quem nunca viu o filme, quem nunca leu a história, é uma história que mostra justamente isso. Vai vivendo para si, mas o que acontece? Aquela pessoa começa a se tornar um objeto de si mesma, ela se torna uma imagem de si mesma, e ela passa a não sentir mais nada. Ela buscou tanto sentir as coisas que agora ela não sente mais nada. Ela não tem prazer mais em nada, ela não absorve mais nada, bate e volta. Por quê? Porque ela perdeu completamente a capacidade de sentir. Quem busca servir a Mamon, descobre, como também no conto de Charles Dickens, né, do Scrooge, né, do conto de Natal, que, como o Tio Patinhas, inclusive o Tio Patinhas, o Scrooge, em Scrooge McDuck em inglês, foi batizado em cima desse personagem, pelo Karl Barks. O dinheiro nunca satisfaz. Tem, mas nunca satisfaz, sempre quer mais, sempre quer mais. Quantas pessoas nós conhecemos que tem bilhões e bilhões e a pessoa não consegue se satisfazer, ela não consegue achar que tem muito, é um buraco sem fim. Esse é o castigo dos idólatras. Esse é o nosso castigo quando nós servimos, pode ser em escalas menores, eu dei aqui escalas muito grandes. Quando nós buscamos a servir aos ídolos, a gente não encontra a verdadeira felicidade, a gente não encontra o verdadeiro sentido, a gente não encontra a razão verdadeira por qual a gente vive. E aí, voltando lá para Isaías 6, que também faz muita correlação com esse texto de Salmo 115, depois você pode ler, quando Isaías está no trono da graça, ele se vê diante do trono de Deus, ele não escuta a Deus, mas de repente ele fala, ai de mim, porque eu sou um homem impuro, eu sou um homem pecador, eu sou um povo, e vivo no meio de um povo idólatra, é isso que ele está falando. E aí vem um anjo com a brasa do altar e ele toca na boca, ou seja, purifica, é um novo nascimento ali. É como se fosse uma prefiguração do novo nascimento que eu e você experimentamos na graça de Deus, quando Deus troca o nosso coração, purifica o nosso coração. E aí sim, Isaías agora tem ouvidos para ouvir, tem olhos para ver, que é o que acontece com a gente no novo nascimento. Deus troca a nossa natureza idólatra, a nossa inclinação idólatra, e Deus coloca agora uma natureza adoradora do verdadeiro Senhor. Agora a gente pode amar ao Senhor de todo o coração, a gente pode amar ao Senhor com todo o nosso entendimento, que é o que disse Jesus, que é o resumo da lei, e amar o próximo como a nós mesmos. Só consegue amar a Deus acima de todas as coisas quem teve o coração regenerado pelo Espírito Santo, quem foi alcançado. Isso não é feito na nossa força, a natureza humana. Guarde isso, meu querido, a natureza humana é uma natureza essencialmente caída, pecaminosa, idólatra. O ser humano sempre vai criar ídolos. Calvino chama o coração humano de uma fábrica de ídolos. Fábrica de ídolos. Então, Deus fala, mas o povo não ouve. Isaías não ouvia. Agora ele é tocado e ele ouve. E aí Deus fala, quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. E o que Deus diz? Deus diz, então vai, Isaías, e prega. Depois você lê lá em Isaías capítulo 6. Ele vai dizer, vai lá e prega. Mas é o seguinte, eles ouvindo não ouvirão. Aí você fala, mas como é que vai ouvir, não vai ouvir? Significa, eles vão ouvir, mas não vão entender. Você vai pregar e eles não vão acreditar. Deus já está dizendo, você vai só trazer juízo sobre esse povo. Aí você fala, mas Deus quer isso? Não, Deus está só constatando o fruto de um coração, de uma conduta de pecado que depois terminaria no exílio, que a gente já viu essa história aqui na IB Metrô. Por que o povo foi levado para o exílio da Babilônia? Porque eles foram acumulando idolatria e pecado. E Deus está dizendo, olha, eu estou avisando, e o profeta é usado como um juízo de Deus, para reafirmar a dureza do coração das pessoas. Não é que Deus transformou o coração das pessoas. Deus simplesmente deixou as pessoas seguirem o curso do seu coração idólatra. Jesus também fala sobre essa cegueira nos seus dias, e ele cita o texto de Isaías 6. Ele diz, Isaías já falou sobre vocês. Vocês estão vendo, e agora ele está falando sobre ele, o próprio Deus encarnado, está dizendo, olha, eu estou aqui, eu sou o Messias, e vocês estão me vendo, e vocês não estão entendendo.
Os fariseus conseguiram, e é o pecado sem perdão, é o pecado contra o Espírito, dizer que a obra de Deus em Cristo, a maior riqueza da criação, o ápice da redenção, era a obra de Satanás. Eles falam, esse cara faz as coisas por Satanás. Olha que heresia pesada, e Jesus diz que é o único pecado sem perdão. Porque é uma apostasia total e completa. Agora, como que homens que se diziam homens de Deus, nos tempos de Jesus, olhavam para o próprio Filho de Deus encarnado, ensinando, e não conseguiam reconhecer, porque estavam presos nas suas idolatrias. Estavam presos nas suas idolatrias. Se tornaram, no caso dos fariseus, eles idolatravam a própria tradição. E eles se tornaram como a tradição, fria, seca, sem vida. Palavras mortas, como diz o apóstolo Paulo. E para a gente caminhar para o final, o Salmo diz agora, confie, que é o cântico, é a parte que todo mundo canta junto. Israel deve agora colocar a adoração no foco certo. Ao contrário dos ídolos e dos idólatras, Israel deve colocar sua confiança em Deus. Ele é o socorro e escudo. Por isso que a gente fala 3 vezes, repete o Salmo. O que é socorro e escudo? A confiança máxima. É o meu. Pensa que socorro e escudo naquela época era a segurança de uma cidade. A segurança de ter um exército que ia cuidar dos inimigos, que ia dar estabilidade. Qual é a estabilidade máxima da nossa vida? Não é o nosso emprego, não é o nosso governo, não é a bolsa de valores, não é o nosso salário. A nossa segurança máxima tem que estar no Senhor, a fonte de proteção e a fonte de prosperidade. O prazer vem indiretamente, o conhecimento vem indiretamente. Eles não podem ser fim em si mesmo, os recursos não podem ser fim em si mesmo. Então a adoração é onde eu coloco a fonte da minha felicidade. Eu adoro aquilo que eu coloco a fonte, a confiança, que eu perguntei lá no começo. O que te motiva? O que te faz levantar? Qual é o teu alvo final na sua vida? E aí nós vemos o resultado de colocar a confiança em Deus. Está aí no slide, igual a bênção. Que é o que vai falar, seja abençoado. Então nós cantamos isso aqui. Vocês vão ser abençoados, os seus filhos, sacerdotes sejam abençoados, povo seja abençoado. Que é o viver a vontade de Deus no contexto da aliança, do amor leal. Lembra que a gente falou na última mensagem? O amor leal significa o amor de Deus na sua aliança. Ele prometeu, ele vai cumprir a sua fidelidade, não para conosco. A fidelidade do Senhor é primeiro para com ele, depois indiretamente para conosco. Lá no início do Salmo, e depois no versículo 12 até o 18, eles vão usar só o nome. É interessante isso. No versículo 1, não a nós, Senhor. E depois do 12 até o 18, só vai usar, você vai ver na sua Bíblia aí, só está Senhor com todas as letras maiúsculas, que é o nome da aliança, Yahvé, querendo dizer que é o nome revelado a Israel, é o nome usado por Israel. As outras nações não tinham essa revelação, as outras nações não tiveram ouvidos para ouvir, as outras nações não tiveram esse entendimento, mas Israel convoca esse nome, o nome revelado, o nome da aliança. E deixa eu te falar uma coisa, eu e você como igreja, enxertados no chamado de Israel, em Cristo Jesus, como povo de Deus, fazemos parte dessa aliança e nós invocamos esse nome, o amor leal, a fidelidade leal do Senhor para conosco. Como povo da aliança, o nosso maior alvo de vida e felicidade deve ser então, para que Deus receba a sua glória. Jesus estava dizendo, olha, os fariseus estão tão preocupados com a tradição, e eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, e eles colocam a tradição acima da vontade do Pai. Tem problema na tradição? Não, não tem, a tradição é maravilhosa. Mas a tradição tem que servir à vontade de Deus, tem que estar em segundo plano. A gente não pode colocar modelos acima da vontade de Deus, do que Deus está fazendo. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte, essa confiança está aí no slide. Vem, olha o versículo 12. O versículo 12 fala assim na versão NVI que a gente leu. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Na versão atualizada, ele fala, o Senhor tem se lembrado. O Senhor tem se lembrado, dá uma ideia de continuidade. Então, de onde vem essa confiança de que Deus vai fazer? Quando eu olho para o passado, do que Deus já fez. Deus já nos tirou do Egito, Deus já no caso, tirou do exílio da Babilônia, Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Deus tem feito maravilhas e Ele vai continuar fazendo. Então, eu vejo o que Deus já fez e eu vejo o que Deus fará.
Eu vejo o que Deus já fez e eu vejo o que Deus fará. De novo, olha, o Senhor lembra-se de nós, ou tem se lembrado, e o Senhor nos abençoará. A confiança vem de quando eu olho para trás. E eu tenho olhos para entender, eu tenho olhos para ver o que Deus fez. Eu tenho mente, coração agradecido. E eu tenho olhos da fé e eu tenho ouvidos espirituais, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 1:18. Abram-se os olhos espirituais para que vocês possam entender, compreender, para que vocês possam ver o que Deus está fazendo. É muito interessante que quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê que os fariseus não reconheceram o que Deus estava fazendo. Eles ficaram presos na sua idolatria, na sua tradição. E gente humilde, gente que não foi convidada para o banquete, para a festa, foi chamada e Deus abriu os olhos. E dentre esses tinha um homem chamado Simeão, que não olhou Jesus curando, ressuscitando gente, que não viu Jesus fazendo os milagres que fez no seu ministério adulto. Mas ele viu um simples bebê de dias sendo apresentado no templo. Mas com os olhos espirituais, ele toma a criança do colo de Maria. E ele diz, Senhor, agora o Senhor pode despedir o teu servo, porque eu já vi a salvação de Israel. Os meus olhos contemplam. Isso é quem tem olhos para ver, isso é quem tem ouvidos para ouvir. Por isso que o Cristo ressurreto diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz à igreja. Deus está falando como Isaías, como aqui no Salmo. E muitas vezes nós não temos ouvido. O problema não está na boca de Deus, o problema está nos nossos ouvidos, o problema está nos nossos olhos, o problema está no nosso coração, nas nossas mãos. Que o Senhor nos dê, como povo de Deus, a capacidade de não buscarmos a nossa glória. E aí sim é o começo do Salmo. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Que a gente não viva para buscar coisas para nós, mas que a gente viva para construir o reino de Deus. Nós somos povo da aliança, nós vivemos, o que deve mais importar para nós é a glória de Deus. O nosso prazer maior deve ser o deleite em Deus. A nossa prosperidade maior deve ser cumprir a vontade de Deus. Que todas as coisas venham como consequência dentro da vontade de Deus. Que Deus nos dê olhos para ver, que Deus nos dê ouvidos para ouvir. Que Deus nos dê coração para entender, mãos para tocar de verdade, pés que realmente andem, que realmente toquem, que realmente entendam a realidade da perspectiva dos céus, do Deus que está nos céus, para que a vontade dele seja feita na terra, como ela é feita no céu. Somente assim o nosso coração estará purificado da idolatria e nós teremos então discernimento para caminhar na vontade do Senhor.